Sou Antônio Ken, gurizada. Eu sou o Xion Carlos e hoje nenhum canal continua contando as histórias mais malucas, mais legais, mais bonitas das gerações dos videogames do mundo. E vocês sabem o que isso significa? Sim, mais um capítulo do Xion Generation! Não, sem dancinha dessa vez. Então senta essa bunda na cadeira e vamos assistir a segunda geração dos videogames. A nossa história de hoje começa em 1976 com o lançamento do primeiro console da segunda geração, o Fairchild Channel F, fabricado pela Fairchild Semiconductor. A inovação desse videogame estava no formato dos jogos. Além de possuir o Pong e o Walkie na memória como os outros videogames da geração anterior, o Channel F permitia jogos programáveis. O que isso significa? A criação dos tão amados cartuchos, jogos que eram desenvolvidos por empresas terceirizadas para determinados consoles. Ao todo, foram lançados 26 cartuchos para o Fairchild, sendo que cada um custava em média de R$19,95. Fazendo a nossa já conhecida conversão para o dólar atual e sua relação com a nossa moeda atual, hoje esses jogos seriam custando mais de R$300. E você reclamando que The Witcher 3 ainda está 230. E isso porque eu nem contei com o imposto, hein? O curioso é que Robert Noyce, criador da Intel, trabalhou na equipe que criou o processador do Fairchild Channel F. Porém, o sucesso e a novidade do Fairchild duraram apenas um ano, até seu maior pesadelo surgir. Mas antes de falar do grande monstro da segunda geração, vale citar uma curiosidade. Foi no mesmo 1976 que as primeiras críticas aos jogos violentos surgiram, com o arcade Death Race, da empresa Exit Games. Ele foi uma espécie de pai do Carmageddon, com a mesma ideia de sair atropelando tudo que fizesse sombra. Ele causou muita treta por onde passava. Mas isso aí é só um detalhe de vendas e rodoviárias que não se enquadram aqui nas nossas confortáveis salas de estar, então voltemos aos tranquilos e temporariamente livres de sangria consoles caseiros. Como eu já havia dito, o monopólio e o sucesso do Fairchild não duraram muito não. Ele inspirou muitas empresas a fazerem o mesmo, o que acabou criando inúmeros consoles durante a geração. Alguns deles nem precisam ser mencionados, porque eles não tiveram nenhum tipo de chance de rivalidade durante o período, como o console americano RCA Studio 2. Bom, se nem o Fairchild conseguiu sobreviver à onda que viria em seguida, imagine esse garotinho tímido aí. Pois foi em 1977 que chegou o boom! A Atari lança em setembro o tão amado, famoso e cobiçado Atari 2600. A empresa começou o planejamento desse console em 1973, iria chamar inicialmente de Stella. Durante esse período, entre o início do projeto e seu lançamento, muitas coisas mudaram e o console passou a ser conhecido desde seu lançamento como Atari Video Computer System, ou VCS para os íntimos. O console saiu custando a bagatela de $199. Não tô afim de fazer conversão não. E cerca de 40 empresas publicaram jogos para esse console, passando a marca de 200 cartuchos diferentes. E em 1978, o tão querido Odyssey retornou de cara nova, sendo conhecido como Odyssey 2. No Brasil ele foi lançado apenas como Odyssey, já que o primeiro acabou não vindo pra cá. Esse console chegou arregaçando, com 24 jogos na memória e uma espécie de teclado muito da hora, que acabou obrigando a Atari a copiar o dispositivo. Odyssey 2 tinha tudo para ser um grande rival da casa do Pac-Man, mas seus controles davam muito problema, e ele acabou sendo fabricado em pequena escala. Em 1979, a Atari passava por problemas financeiros devido à grande produção de consoles que não acabou encontrando a demanda suficiente. Então acabou sendo ajudado pela pequena empresa conhecida como Warner. Mas nesse mesmo ano, foi lançado um jogo que é copiado até hoje, Space Invaders. Mas não foi um lançamento qualquer. Um ano após esse jogo chegar às lojas, as vendas do Atari foram equivalentes ao dobro dos 2 anos anteriores. Outro jogo também lançado nessa época que ajudou a Atari a subir monstruosamente suas vendas foi o Asteroids. Esse sucesso deu certeza à Atari que ela ia vencer dali em diante, mesmo que o Channel F e o Odyssey 2 ainda tivessem vendas o bastante para se manter vivos por mais algum tempinho. E foi isso que criou o conceito real e bruto de rivalidade que temos hoje em dia entre as empresas. Mas é claro que a Atari saiu ganhando nessa, obliterando seus rivais. Em 1982, foi o lançamento de 2 grandes jogos de muito sucesso do Atari, Pac-Man e ET. Tá, tô zoando quanto ao ET, mas Pac-Man foi lançado em 1982 e fez muito sucesso. E por falar no Pac-Man, o sucesso dele foi tão desgraçado, tão fuderento, que o console da Magnavox acabou lançando um jogo de grande sucesso também, conhecido como KC Munchkin, uma cópia descarada do Pac-Man. Após um processo da Atari contra a Magnavox, as cópias restantes de Munchkin foram tiradas das lojas. Tá aí a ironia, não? Na geração anterior, a Magnavox processou a Atari, que por sua vez perde a disputa, mas ainda assim consegue superar a rival. Anos depois, as posições no tribunal se invertem e a Atari sai no lucro de novo.
Outro console que acabou surgindo nessa época foi o Bally Professional Arcade, que apresentava uma ideia muito louca, uns gráficos muito fodas, mas era caro pra caramba. Então teve uma morte violenta e uma história tão curta que nem vale destaque aqui. Foi mal. Mas se alguém merece destaque no início da década de 80 é a Mattel, que lançou o console Intellivision. Ele tinha um microprocessador de 16 bits e apresentava jogos licenciados como NBA, NHL, NFL e todos esses N's da vida aí que a gente tem. Seu único problema foi a falta de jogos criados por empresas terceirizadas, o que acabou deixando o console para trás na variedade. E, mais uma vez, um dos grandes nomes da indústria dos games só chega no final da geração. A Sega! O console SG-1000 é lançado em 1983, mas ao contrário da Revolução, que foi o primeiro console da Nintendo, a Casa do Ouriço Azul não acrescentou nada ao mercado de games, tendo um início bem ruim. Não foi salva nem pela atualização do console lançada no ano seguinte. Mas a gente não pode colocar a culpa só na SEGA pelo esse aparente fracasso. No ano do lançamento do seu console, teve um evento mundialmente conhecido como a Crise de Videogames de 1983, ou então Video Game Crash of 1983. A coisa toda foi o seguinte: teve um péssimo controle de qualidade terceirizado em cima de um monte de jogo ruim. Isso se somou aos preços baixos de computadores caseiros, que eram desenvolvidos justamente pelas empresas que tomaram pau da Atari. Assim, a venda de videogame caiu muito. Isso acabou matando muitos videogames caseiros. Muitos. Nem a Atari sobreviveu a isso. E foi assim que, com essa tragédia, a gente chegou ao fim da segunda geração de videogames. Uma curiosidade saudável de comentar é que também foi nessa geração, em 1981, que surgiu a primeira revista voltada exclusivamente para videogames, a Electronic Games, escrita por Ernie Katz e Bill Kunkel. O nosso resumo da segunda geração fica por aqui. Espero que tenham gostado. Logo mais chegaremos com a terceira geração, talvez a mais consagrada até hoje. Obrigado por verem. Curtam o vídeo e compartilhem em suas redes sociais, que é daí que eu vejo o resultado disso tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar de olho em todas as novidades e dar aquela quebrada de galho, né? Valeu, pessoal! Giancarlo is out. Peace!